De volta com o nosso Você Bonita, recebendo a dermatologista, a doutora Viviane Scar. Estamos falando de rosácea. Doutora, você estava comentando, então, que é mais comum nas mulheres, né, do que nos homens. E tem faixa etária? Geralmente mulheres com a pele mais clara, de 30 a 50 anos. Tá. Como no começo aparece mais uma vermelhidão no rosto, e depois aparecem umas bolinhas, que a gente chama de pápulas e pústulas, é comum a gente confundir com quadro de acne nesse começo, porque existe aquela acne da mulher adulta. Entendi. Então, às vezes, claro, a paciente pode até ter os dois, né? Mas a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E qual que seria a principal diferença? Um quadro de acne sempre tem comedão, sempre tem cravo. E a localização também. A rosácea é uma lesão que aparece na face, geralmente centrofacial, pode acometer testa, nariz também, mas a acne da mulher adulta ela dá mais nessa faixa, né? E pode acometer as costas também. Então essas são as principais diferenças para o quadro clínico. Para o diagnóstico. Para diferencial, clínico, né? Vamos colocar, a gente separou aqui uma ordem. Quando a gente fala até do surgimento, aqui a gente está querendo dizer os gatilhos das crises. Exato. Certo, doutora? Isso. Antes até da gente falar desses gatilhos, uma pergunta importante que não está aqui nas imagens. É fundo genético, hereditário, enfim? A gente sabe que tem um componente hereditário, tanto que 30% dos pacientes têm algum familiar que tem esse quadro de rosácea. Ainda não existe uma causa específica, não tem cura. Né? É uma doença que a gente chama de crônica, então vão ter os episódios de surtos, dependendo de quantos gatilhos a gente tem. Mas é importante uma coisa, Carol, não tem cura não significa que não tem tratamento. Sem dúvida. Que não tem controle. Quem tem rosácea, eu, por exemplo, tenho rosácea. Eu também tenho. Eu também tenho, meu Deus. Então, a gente consegue tratar. Eu ainda tenho essa fase mais eritematosa, mas provavelmente se eu não tratasse, ia ter pápula, ia ter pústula, né? Ia ter um vaso mais frequente, mas aí a gente consegue tratar. É importante a gente saber isso. E você trouxe muita coisa aqui pra gente mostrar como tratamento e controle da rosácea. Agora, vamos falar desses gatilhos, então. Numa situação que a gente se expõe mais ao sol, num estresse emocional, no clima quando tá muito quente, aquele vento muito forte e exercício físico intenso, isso que me segue nas redes sociais, quando olha pra minha foto pós-corrida, veja a minha rosácea neste momento, todos os dias ela aparece. Aí tem mais uma tela e a gente já vai comentar esses fatores. Consumo de álcool, então bebida alcoólica também pode, também. Né? Banho quente, clima muito frio, alimento condimentado e umidade. Tudo isso está associado ao gatilho. A gente trouxe aqui 10 fatores principais. Então, a pessoa que ela tem a rosácea, ela precisa evitar, né? Evitar esses gatilhos que a gente está falando. Então, assim, quando a gente fala no quente, então, assim, o banho quente, o banho demorado, a bebida quente, tudo que é muito quente, é muito comum em países europeus, porque eles têm muito definido, né, Carol? Assim, o inverno, o verão. Então, assim, aqui no Brasil a gente é predominantemente verão o ano inteiro. Mas se a gente for para a Europa, por exemplo, a gente vê que aquela população ela sofre muito mais com a rosácea, até pelo tipo de pele mais branca e esses extremos de temperatura. Alimentos, a gente tem que prestar atenção, porque assim, todos esses fatores eu tô falando aqui, mas a gente não deu uma explicação por quê. Né? E eu acho interessante a gente saber o porquê, porque tudo que a gente entende, a gente acaba fazendo melhor. Então, o que acontece? A rosácea é uma doença que ela comete os vasos. Então, no começo, a gente tem o quê? Uma vasodilatação, por isso que eu fico vermelhinha. A hora que meu vaso dilata, o meu sangue aparece mais. Rosácea vem de rosa, de pele mais vermelha. De tanto você ter os gatilhos, que o seu vaso dilatou, voltou, tem uma hora que ele não consegue voltar totalmente. Então, ficam as telangiectasias, que são os vasinhos fixos. Então, a pessoa olha, nossa, aquela pessoa que tem o rosto todo vermelho, tem a bochecha toda vermelha. E o que vem? Telangiectasia vem de teia, de aranha, porque se você olhar, são os vasos que eles fazem ali um caminho que parece uma teia. E tanto os alimentos, ou, por exemplo, o quente ou o frio, tudo que vai favorecer a histamina, que é o que vai fazer o seu vaso ficar mais dilatado, a gente pode ter o gatilho. Então, são duas coisas. Ou que vai ajudar você ter mais histamina, ou que você vai degradar menos a histamina. Então, alguns alimentos, por exemplo, tomate,
Berinjela, tô dando indireta aqui, Tudo né? que Tomate, berinjela. Que mais? Olha lá. E os alimentos condimentados, todos esses a gente sabe que são bom, fatores verdade. que a pessoa pode evitar em casa. Então, a partir do momento que você loucura. percebeu que se você toma café ou que se você come aquilo, você piora, isso são fatores que a gente tem que evitar, obviamente. E pode ser até individual. Graças a Deus, Sim. o tomate não me dá que eu como antes do programa, graças a Deus. Mas o vinho, dependendo O da uva, vinho, aumenta. A pimenta. E eu não posso entrar numa sauna. Não posso pisar na sauna, porque assim, pisou não tem 2 minutos, já... Cara, o estresse, né? O estresse também. Estresse também. Eu, desde nova, assim, toda vez que eu ia apresentar alguma coisa na frente, minhas amigas sabiam, eu ia de gola alta. Já ia de gola alta, porque... Vivi sempre estava assim, porque toda vez que eu ficava muito nervosa, eu sempre fiquei totalmente vermelha. Então é aquela fase pré, né? Pré-rosácea, que a gente já fica, já sente aquele calor. Vamos colocar os sintomas, então, o pessoal se identificando, e claro, precisa de diagnóstico, né, gente? Então, como sintomas, você comentou, doutora, dessas pápulas e pústulas. Que parece a acne, tá vendo? Parece a acne mesmo. Isso. Só que em outras regiões. Né? Os vasinhos visíveis que a gente falou, então, de tanto aquele rubor, né, que o vaso dilatou, voltou, ele ficou um vaso fixo. Tá. A rosácea, ela também pode ser ocular, é importante a gente falar isso, e isso independe do grau de rosácea, ou seja, eu posso ter uma rosácea leve e já ter um comprometimento ocular, ou ter uma rosácea grave e não ter comprometimento ocular. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pele de quem tem rosácea é mais sensível, é uma pele que não pode usar qualquer produto, por isso que a gente coloca essa pele irritada, e muitas vezes a pessoa tem um vermelhão que ele é fixo. Né? Que é como que eu falei. A pessoa é vermelhinha. Ela é vermelhinha sempre. Pele pigmentada. Tem mais uma tela próxima, então, que já a gente vai falar dos tratamentos, que então, os tipos, né? E esses tipos que a gente falou, então, o vascular, ou inflamatório, ou ocular, é isso que a gente vai direcionar o nosso tratamento. Se ela for somente vascular, a gente vai tratar de uma maneira, se a pessoa já tem um quadro inflamatório, ou ela também pode misturar um pouquinho, né? Porque quando a gente pensa assim, eu posso, por exemplo, ter uma rosácea inflamatória, mas ela ser menos do que tá aqui, mas o vascular chamar mais atenção. A pessoa é muito vermelhinha, mas tem outra que ela tem uma rosácea papulopustulosa que tem algumas pápulas. Então aqui a gente também tem que ver a gravidade, não só o tipo. Perfeito. E o ocular, que quem vai tratar é o oftalmo. É o oftalmo. Só que todo paciente que apareceu no meu consultório com rosácea, ele tem que fazer um acompanhamento com o oftalmo. Porque é o oftalmo que vai ver, porque é dentro do olho que a gente vê a lesão. Não tem como o dermatologista fazer esse diagnóstico. Então, tem o diagnóstico de rosácea, procure oftalmo. Exatamente. Pra, enfim, seguir no controle, fazer o fundo de olho. Fazer o fundo de olho, interessante. Isso. Vamos falar então dos tratamentos? Vamos doutor? O que lá. que nós temos? Eu vou contar pra vocês que eu tenho na minha geladeira aqueles rolinhos bem gelados. Também. Começou a esquentar, já fica lá com o rolinho e tal. Ajuda. Ajuda, né? porque faz a vasoconstrição. Essa é a minha, esse é o meu pós-corrida, eu gosto de passar. Agora, aqui você trouxe muita coisa, né? Isso, eu quero começar aqui com as medidas gerais. Então, todo paciente que tem rosácea, a gente falou, tem uma pele mais sensível. É uma pele que a gente precisa de uma limpeza, toda a pele vai precisar de limpeza. O sabonete ideal seria um sabonete Sindet, que é aquele sabonete que tem um pH mais próximo da pele, que a pele tem um pH ácido, então ele tira menos gordura. Toda a pele precisa de hidratação, então a gente tem alguns ativos hidratantes. O ácido hialurônico é um hidratante, a vitamina E é um hidratante. Muitas vezes a gente pode precisar até de um ativo calmante. Então aqui eu trouxe um calmante que tem vários ativos. Se a gente focar aqui, tem o alfa-bisabolol, tem a vitamina E. Você pode virar até para você ver aí, Carol. É de uso diário, doutora? A gente pode, dependendo do grau que você tiver, você pode usar diariamente, ou se você perceber que você está naqueles graus mais de crise, a gente pode intercalar. Toda a pele vai precisar de uma limpeza, então suave, uma hidratação e proteção solar. Isso acho que é para tudo, né, Carol? Isso a gente já sabe, mas o paciente que ele tem rosácea, ele vai precisar de uma hidratação maior, não vai poder usar o creme que a amiga usa, não vai poder ver qualquer tipo de ácido. Então é interessante a gente prestar atenção, como a gente falou, cada pessoa é uma pessoa, então ela vai ter que prestar atenção nos gatilhos. Filtro solar. É religioso, é todos os dias, faça chuva, faça sol. Com cor é melhor? Com cor ele é sempre melhor, né? Porque a cor ela acaba sendo um filtro físico, na verdade. Mas se a pessoa não se adaptar ao tom,
que às vezes tem isso também, a gente pode usar uns filtros solares que eles já têm ativos calmantes. Então, existem alguns filtros sem cor, que ele já vem, por exemplo, com hidratante ou com calmante. Então, às vezes é uma coisa que facilita também. Porque a gente está falando de mulher, né, Carol? Mas homem também pode ter. E aí vai ser difícil ele querer usar um filtro com cor, por exemplo. Tem alguns que gostam, mas vai ser mais difícil. Então, a gente procura colocar um ativo desses que já tem em um só, o hidratante e o filtro solar em um só, para ele usar um produto só. É isso, tá certo. Aí aqui tem outros tratamentos, porque aqui a gente está falando então, doutora, daquilo que da rotina que a gente vai fazer todos os dias, aparecendo ou não essa crise. Que a ideia para segurar a crise é diminuir o gatilho. Exatamente. Então, independente, usando isso aqui ou não, se tiver o gatilho, vai aparecer. Isso aqui dá um conforto e cuida dessa pele, certo? Agora, quando a gente vem pra cá, que você vai falar de tratamento sistêmico e tal, e até dos tópicos, a gente também tá falando do momento que tem a crise fazer algo. Porque essa é a minha dúvida. Então, eu, por exemplo, tenho um recurso lá do gelinho e passo e tal. Mas é só isso que eu sei fazer. Tem mais coisa? Tem. Por exemplo, você pode fazer essa máscara de LED. Que essa máscara, hoje em dia, facilmente as pessoas podem comprar. A cor que a gente usa para rosácea é a cor vermelha, que é a mesma da acne, que ela é anti-inflamatória. Você pode fazer umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até umas 10, de 8 a 10 sessões. Ai, que legal. A pele totalmente limpa. Outra coisa que a gente orienta, máscara com camomila, porque a camomila ela é calmante. Então você pode fazer compressas com chá de camomila calmante. Porque a partir do momento que a gente entra aqui com esse tipo de medicação, aí quem vai te prescrever é o médico. Porque o diagnóstico da rosácea, ele é clínico. Não necessariamente a gente precisa fazer nenhum exame. Por que às vezes a gente pede exame principalmente de sangue? Porque quando eu entro com medicação oral, eu vou precisar saber como que está o fígado desse paciente. A gente pode entrar com antibiótico ou mesmo isotretinoína oral, é um dos tratamentos que a gente usa em dose baixa. Então, assim, e a isotretinoína oral a gente não pode dar junto com o antibiótico. Então, todas essas coisas, quem vai ver com você é o seu médico. Se você está tentando engravidar, se você não está tentando engravidar. Que tem os remédios que não podem, Que não podem. Tem remédio, por exemplo, que pode cortar o efeito do anticoncepcional. Então, tudo isso, quem vai avaliar é o seu médico. A gente está explicando aqui para vocês que existe tratamento. A gente tem as opções, então, tanto oral, que daí são as ciclinas, que geralmente é a doxiciclina, a aminociclina e a limiciclina. Então, são os nomes aí genéricos que a gente tem dos antibióticos. Se a gente pensa nos tópicos, a gente tem o metronidazol, que ele é um antibiótico, então esse precisaria de receita. Já o ácido azelaico, que é o que a gente tem aqui, o paciente pode comprar sem receita. Ele pode começar a usar um ácido azelaico, por exemplo, em casa. Passa no rosto. Os que a gente tem pronto é de 15% a 20%, tem o 15%, tem o 20%. Sempre quando a gente começa qualquer tratamento, Carol, sempre usar pouca quantidade. A gente escreve lá uma ervilhinha, sempre, né, entre parênteses, para a pessoa entender. Passou uma noite, de manhã precisa lavar. Achou que o rosto ficou mais vermelho? Não vai passar na outra noite. Espera, porque às vezes é uma adaptação da pele. Então a gente tem isso também e sempre alternar com hidratação. Então é importante em qualquer momento que a gente use o ácido azelaico, geralmente o tratamento é assim: uma noite ácido azelaico, uma noite hidratante. Ou o paciente está em crise, a gente começa a usar esse ácido azelaico aí uma semana seguida, uns 15 dias, e depois vai diminuindo. Usa ele 2 vezes por semana, para a gente manter mesmo. E nesse caso eles funcionam agindo como, doutora? Diminuindo essa vasoconstrição? Diminuindo a vasoconstrição e a inflamação. E o que acontece? Tem uma coisa que a gente não falou, que a gente tem um ácaro, que chama Demodex folliculorum, que todo mundo tem. Só que quem tem rosácea responde muito mais a esse ácaro. É como se ele não tivesse ali, porque a gente tem os nossos fungos e bactérias que são saprófitas, que vivem com a gente, que não é pra gente atacá-los, que eles estão ali para nossa defesa. No caso da rosácea, a pessoa ela se defende contra ele, então ela inflama muito mais. Por isso que aparecem mais as pápulas e pústulas. Aí ele vai agir como um antibacteriano, como antimicrobiano aqui também. Que legal. O azelaico, que é o ácido azelaico, a gente pode usar ele tanto em grávidas. Isso é legal eu falar, porque eu tô falando muito de tentar engravidar, mas a gente usa ele muito para rosácea, para acne e até para melasma.
em mulheres grávidas ou que estão tentando engravidar. Legal. Então ele é seguro se a Também. gente pensar nesse sentido. E esse aqui, doutora? Isso aí, na verdade, é a toxina botulínica, que é um tratamento que a gente pode usar. Eu não sei se você já percebeu quando, às vezes, tem paciente que fala assim, eu adoro fazer botox, porque quando eu faço, a minha testa fica lisa. Eu tenho acne, a acne melhora, a oleosidade melhora. Então, a gente faz uma técnica de toxina que é em microdoses. São várias injeções, então a gente realmente é uma dose bem diluída. Tá. E em toda essa região que o paciente tem, a gente vai tendo que fazer mesmo por agulhinha. Então são várias agulhadas, então dói um pouquinho mais do que já dói normalmente. Mas diminui essa Mas pigmentação? diminui bem. Diminui porque ele dá vasoconstrição. Então diminui muito a rosácea eritematosa. Que legal, doutora. É um Olha, tratamento. Gente, isso é bacana. E tem uma duração do tempo de botox. Geralmente. Mesmo que ele seja mais diluído. Tem. Porque assim, como essa região você não vai precisar movimentar, porque o grande problema é esse, né? Quando a gente faz esforço na testa, ele volta mais rápido e tal. Como geralmente essa região da bochecha e do nariz a gente não tem tanto movimentos, ele acaba durando um pouquinho mais, tá? Que legal. Mas é esse tratamento mesmo, de 4 a 6 meses. Maravilhoso. Tem perguntinha do público, tá vendo, gente? Dá pra ficar com a pele, então, sem pigmentar. Tirar essa pigmentação avermelhada. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Érica. Um beijo. Na pele morena, é mais difícil, então, desenvolver a rosácea? Não é muito comum, mas pode, tá? Ela é mais comum em pele mais clara, mas pode sim, a pele morena pode desenvolver. É que às vezes é mais difícil da gente enxergar o eritema. E quando a gente pensa em tratamentos, que eu trouxe aqui o LED, porque isso a pessoa pode comprar e fazer em casa. Mas os tratamentos a laser, às vezes, são mais difíceis da gente fazer em pele morena. E tem um detalhe, eu não sei se a gente comentou, acho que a gente comentou. Vem um calorão no rosto só, parece ser tipo assim, tá pegando fogo o rosto, assim, do nada, bum. Então, isso é um sintoma muito importante para relatar, né? Porque às vezes a gente chega no médico para fazer o diagnóstico e a pele não tá pigmentada e você não está com a crise. Sim. Certo? Já que depende de alguns gatilhos. Então, esse calorão eu acho fundamental poder e dependendo da mulher, ela acha que ela tá na menopausa, porque ela acha que aquele calorão é da menopausa. Aí a gente, tem que fazer uma anamnese ali pra gente saber realmente do que se trata. É isso aí. Tem mais, olha lá. Obrigada, Cami. Um beijo. Quem tem rosácea pode fazer laser para tratar envelhecimento? Pode. Inclusive, quando a gente melhora, porque o envelhecimento, a gente faz o quê? A gente estimula colágeno e fibra elástica. Se a gente estimula colágeno e fibra elástica, e a gente tem um vaso ali no meio, quando eu melhoro essa pele, ela faz uma vasoconstrição. Então, a gente tem sim, mesmo nos consensos de tratamento de rosácea, os lasers ablativos, não ablativos, luz pulsada, infravermelho, pode e deve, tá? Então a gente consegue até melhorar a rosácea usando ele. Diferente, por exemplo, do melasma, que eu tenho que... ultrassom microfocado. Diferente, por exemplo, do melasma, que a gente tem que evitar para não piorar. Agora a rosácea não vai piorar com nenhuma tecnologia. Muito bom. E a doutora explica certo, vocês entenderam, né? Por causa ali do vaso, faz vasoconstrição. Tem mais perguntinha? Obrigada, Soraya. Um beijo. Tenho rosácea, faço tratamento desde a adolescência. Faço todos esses tratamentos que a doutora comentou. Minha pele é maravilhosa. É isso. Arrasou, Soraya. É isso mesmo. Maravilha. E tem um outro detalhe também, que a gente pode, não está aqui, mas a gente pode comentar, doutora. A maquiagem ajuda. Sim. Né? Ter ali, apareceu, tá numa situação ali e tal, ficou desconfortável, não tá se sentindo muito bem. Vai lá, faz uma pele, né, um acabamentozinho, a gente ensina tanta coisa aqui, coloca o corretivo, tem aqui os corretivos que neutralizam, né, as cores são, acho que isso é uma boa dica. Eu pelo menos não saio sem a maquiagem, né, na bolsa, porque apareceu, você corre lá e dá um truque. Certo, né? O mais importante da maquiagem que a gente sabe é limpar direito à noite para colocar o ativo, agora usá-la não tem problema nenhum. É isso, é bem recomendado. Tem mais? Nossa, dá tempo de mais uma? Quanto tempo, Fefe? Ela já tá com... tem relação... Karina, beijo pra Karina. Tem relação com imunidade baixa? Baixou a imunidade, pode ser gatilho ou não? Não, imunidade geralmente não. O que a gente tem são os gatilhos mesmo. A imunidade pode ser outras coisas, mas relação não tem, não. É o estresse mais, né? Porque às vezes você tá estressada e aí a sua imunidade cai pelo estresse. Mas o estresse, ele pode desencadear. Tá certo. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Você. Doutora Viviane Scarpa, dermatologista, tá sempre aqui com a gente, com belíssimas explicações. Compartilhem, que vai estar tudo no YouTube, pauta imperdível, vai ajudar muita gente. Procure ajuda, né? Não dá pra gente ficar
né, autoestima, enfim, incomodada por uma coisa que hoje a gente tem tantas formas. @doutora, abreviado, Vivi Scarpa Dermato. @doutora, abreviado, Vivi Scarpa Dermato. Você já encontra todo o trabalho dela. Obrigada, viu? Maravilhoso. Como sempre, até a próxima. E ótimo final de semana, né, doutora? Oba! A gente se vê segunda, ao vivo, 1h da tarde. Fico, mulheres. Beijo, beijo. Gláucia, boas férias, diretora. Beijo.